Eu fiz um vídeo no nosso canal do YouTube sobre enzimas do fígado. Na verdade, dois vídeos, sendo que um complementa o outro e ficou completíssimo. Todas as informações que você precisa saber sobre essas enzimas. E por ser um tema extremamente importante, já que praticamente todo animal que a gente pega em atendimento dá aumento dessas enzimas, então a gente tem que saber o motivo disso. Eu resolvi fazer esse vídeo como complemento do vídeo das enzimas hepáticas. E no vídeo de hoje vou passar que outros testes de exames podem ser feitos quando o pet apresenta alteração no fígado, ou seja, se o pet está com enzimas do fígado aumentadas, é super importante você conversar com o seu veterinário de confiança sobre os exames que eu vou falar a seguir. Claro, se você é veterinário, é importante muitas vezes solicitar os exames que eu vou falar a seguir. Pet amiga, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. E antes da gente falar dos exames, que são extremamente importantes, mas muitos veterinários não pedem, eu vou te pedir para você virar pet amigo e é muito fácil, é só clicar no botãozinho vermelho e se inscrever, nada mais que isso. Virar pet amigo é de graça. Acione o sininho para o YouTube te notificar dos próximos conteúdos bons que nós colocarmos aqui. E claro, deixa seu super like, que é muito importante para a gente. E eu vou deixar um link aqui embaixo de um curso que eu fiz, que é um curso para estudante de veterinário e também veterinários, na qual eu abordo soluções caseiras, ou seja, tem solução caseira para dermatite, tem solução caseira contra vômito, tem solução caseira contra diarreia, tem solução caseira para problema de fígado e várias outras alterações para comportamento. E todas essas soluções eu utilizo nutracêuticos ou produtos naturais, por exemplo, chás, ervas, alguns alimentos, tudo isso para a gente tratar melhor os nossos animais. Todos os ingredientes são fáceis de achar, muitas vezes a gente acha em loja de produtos naturais e até em supermercado, ou seja, super acessível para todo mundo. O link vai estar aqui na descrição. Se você é veterinário ou estudante, eu recomendo demais fazer, já que são soluções naturais, sem muitos efeitos colaterais e algumas inclusive possuem zero efeito colateral. E são todas caseiras, ou seja, você passa para o animal e o próprio tutor faz em casa. Então vamos para todos os exames que são super importantes a gente pedir quando detecta pet com problema de fígado, ou a gente até detectou as enzimas do fígado alteradas e nós estamos suspeitando que esse animal tem problema nesse órgão. Já que no vídeo da parte 1 e parte 2 de enzima do fígado, eu deixo claro para vocês que as enzimas do fígado elas são inespecíficas. Ou seja, quando elas dão aumentada, não necessariamente é problema de fígado. Pode ser outros problemas que o pet tem. Mas quando for problema de fígado, é muito importante pedir o primeiro exame, que é o bioquímica geral, que a gente já conversou nesse vídeo de problema de fígado, parte 1 e parte 2. Na qual nós abordamos enzimas, já que o bioquímico geral tem as enzimas presentes nesse tipo de exame. E claro, vem outros parâmetros, por isso que é importante analisar todos. E lembrando que a gravidade do aumento das enzimas do fígado tende a ser proporcional à gravidade do dano no fígado, ou seja, quanto maior a enzima, se for problema de fígado, mais lesionado está esse fígado. Mas lembrando que essas alterações de enzimas mostram danos, mas não prediz função desse órgão, a causa do processo e nem a evolução, que seria o prognóstico. Alguns exames que eu vou falar a seguir, eles sim dão diagnóstico e prognóstico. Por isso que é importante a gente compilar tudo e pedir esses exames para animal com fígado doente. O segundo exame que muitas pessoas já pedem é o hemograma. Como eu falei, os últimos exames, eles são super importantes que poucas pessoas pedem. O hemograma em cães e gatos, com enzimas do fígado aumentadas, é importante sempre a gente pedir o hemograma completo. Ou seja, que vem
a série vermelha, que são as hemácias, que vem as células de defesa, que são os leucócitos e suas variações, e também as plaquetas, que ajudam na coagulação do sangue. Os achados do hemograma podem ser muito variáveis, mas quando tem anemia, a gente preocupa, já que o animal pode ter anemia por exemplo, algum sangramento intestinal, devido a um problema de coagulação, a chamada coagulopatia, já que o fígado, a gente sabe, ele é responsável pela produção de alguns fatores de coagulação. E problemas no fígado podem dificultar ou impedir esse processo de coagulação. Por isso que a anemia, quando a gente suspeita de problema no fígado, é importante. É um sinal que a gente tem que preocupar. E a anemia, geralmente, ela é arregenerativa, ou seja, é uma condição que o organismo ele não consegue regenerar as células do sangue. Isso acontece quando a medula óssea, que é o berço dessas células, é onde essas células nascem, não responde à produção de forma satisfatória. Sendo assim, não há produção suficiente das células vermelhas no sangue, resultando nessa anemia que o corpo não consegue regenerar. No hemograma também, muitas vezes os animais, eles têm uma alteração que chama microcitose, ou seja, as células elas ficam com tamanho reduzido e não no tamanho normal. E quando eu falo as células vermelhas. E isso acontece geralmente quando o animal tem uma alteração no fígado que se chama shunt portosistêmico. O terceiro exame, que faz parte de rotina, ou seja, dá muita informação boa, mas que muita gente não pede, é a urina. A gente tem que pedir urinálise quando a gente suspeita que o pet está com problema de fígado. Ou seja, animal que tem enzima do fígado, a gente tem que pedir o exame de urina. Em paciente com insuficiência do fígado, desvio portosistêmico, que é o shunt, é comum a gente encontrar cristais de biurato de amônio no sedimento urinário. O exame de urina, ele tem a parte física, que é o cheiro, densidade, a coloração, se essa urina está escura ou não, ou seja, a gente vê turvamento dessa urina, tudo isso é a parte física. Tem também a parte química, que a gente vê pH, a gente vê se tem proteína, se tem glicose, se tem cetona, microalbumina e outros analitos. E tem a parte de sedimentoscopia. Essa parte a gente vê a urina no microscópio. Animal que tem enzima do fígado elevada pode apresentar esse cristal que eu falei anteriormente nessa sedimentoscopia que a gente vê no microscópio. Quarto exame que muitos veterinários não pedem e que é super importante, eu falo não pede porque todo mundo não dá valor para esse exame quando a gente suspeita que o animal está com problema de fígado. É o raio-x. Por isso, se você é veterinário, passa a pedir raio-x nos atendimentos. E você que é tutor, é interessante conversar com o seu veterinário sobre a possibilidade de fazer um raio-x. Não é que o raio-x seja o melhor exame do mundo para o fígado, mas ele dá algumas informações importantes. Ele é complemento de outros exames importantes. O raio-x ele ajuda a determinar tamanho, formato, posição, opacidade e bordas do fígado, além de detectar a presença de gás ou material calcificado, mineralizado. Tanto é que eu trouxe até uma foto para vocês. Nesse raio-x a gente tem o fígado, que é a seta branca. Também a gente vê coração, pulmão, que é essa parte preta, e outros órgãos. Esse raio-x é uma radiografia lateral de tórax e parte inferior do abdômen do cão. E o que a gente pode observar é a presença de gás na vesícula biliar. Sabe essa seta onde eu falei que está localizado o fígado? Ela representa o gás, essa partezinha escura. E esse gás ele está aí porque o animal tem uma colangite enfisematosa, ou seja, ele tem inflamação dos ductos biliares. E a gente conseguiu ver pelo raio-x. Enfisematosa porque tem gás. E essa colangite pode sim justificar o aumento da enzima do fígado, que a gente conseguiu ver pelo raio-x. Por isso que pedir raio-x muita gente não pede, mas é um exame importante para o fígado. Não é o melhor exame, mas ele é complemento de outros. E quando o caso é difícil de chegar no diagnóstico, de tratar, e muitas vezes o animal vai precisar de tratamento contínuo, ou seja, o resto da vida, já que muitos problemas de fígado são assim, é importante a gente pedir todos os exames. E o raio-x entra nessa quantidade de exame
que eu falei. Outro exame super importante, e esse sim é indispensável para quando a gente suspeita ou quer investigar melhor. Problema de fígado é o ultrassom. E o ultrassom todo veterinário pede. Ele é super importante. E a maioria dos animais que a gente faz ultrassom no hospital dá duas alterações: colecistite, que é a inflamação da vesícula biliar, e colangite, que é a inflamação dos ductos biliares. Muitos animais, às vezes, a gente está pesquisando alteração que não se relaciona nada com o fígado e eles apresentam esse achado no ultrassom. Ou seja, a gente já começa a preocupar com o fígado. Fora aqueles animais que a gente acha colelitíase, que seria pedra dentro da vesícula biliar ou até nos ductos biliares. Já que pedra não dá só no trato urinário, como o rim, ureter, uretra, de cães e gatos não, e principalmente gatos, mas dá também na vesícula biliar e nos ductos biliares. E quando isso acontece, a alteração chama colelitíase. E o ultrassom ele não é só importante para a gente determinar o grau de lesão do fígado, como é uma lesão focal, ou seja, só em uma região do fígado, multifocal, ou seja, vários pontos do fígado, ou difusa, está espalhado pelo fígado. Mas também serve para a gente ver a vascularização desse órgão, quanto de sangue chega ali. E ainda pode guiar o ultrassonografista, que é quem faz o exame, a obtenção de algumas amostras super importantes para a gente diagnosticar lesão no fígado, como citologia, cultura e biópsia desse órgão. A gente faz o ultrassom de um guia para poder coletar esses exames. E alguns deles eu vou falar a seguir. São exames que praticamente nenhum veterinário pede. E por falar em ultrassom, nessa imagem estou mostrando para vocês o ultrassom abdominal de um cão com acúmulo de gás na vesícula biliar atribuída a colangite enfisematosa. E o gás é essa parte branca do ultrassom. A gente viu o gás no raio-x e agora está vendo o gás no ultrassom. Por isso que os dois exames são importantes. Um outro exame que a gente acha super legal pedir é a citologia do fígado. Citologia nada mais é do que a gente tirar com alguma agulha ou algum outro material fragmentos, células do fígado, como nessa foto que eu estou mostrando para vocês. Isso é resultado de uma citologia do fígado. E a citologia do fígado é muito importante quando se trata de processos metabólicos ou até câncer. Câncer esses multifocais, ou seja, em vários pontos, ou difusos, espalhados no órgão. Por exemplo, tumor de células redondas, hepatopatias vacuolares. Mas uma coisa que a gente tem que entender sobre citologia e tem que informar é que a sensibilidade desse exame ela é baixa quando a gente compara com o histopatológico, que é o próximo exame que eu vou conversar com vocês. Ou seja, a citologia dá muito falso negativo, muito mesmo. Mas vale a pena fazer, porque é um processo rápido, não é invasivo, ou seja, não tem que abrir nada, nem tirar pedaço, e é relativamente seguro. Inclusive, eu recomendo a gente começar com a citologia como um dos primeiros passos antes do histopatológico, que é o próximo exame que eu vou conversar com vocês, para a gente obter a amostra do fígado. Começa com a citologia. Deu diagnóstico? Ótimo. Não deu? Tem muita possibilidade de dar falso negativo? Tem, que a sensibilidade é baixa. Mas, quando isso acontecer, a gente passa para o histopatológico. Lembrando que a gente pode aproveitar o ultrassom para fazer a colecistocentese, ou seja, usar o ultrassom como um guia para a gente coletar material da vesícula biliar. Eu esqueci de falar isso na parte do ultrassom. É um exame útil, a gente faz a análise desse líquido da vesícula biliar e também minimamente invasivo e com poucas complicações. Lembrando que o fígado é um órgão que sangra bastante, por isso que tem o risco de sangramento, mesmo na citologia e até nessa drenagem de líquido da vesícula biliar. E voltando àquela foto que eu mostrei no início da discussão desse exame, que é a citologia, essa foto, como eu falei, mostra a citologia do fígado, e essa citologia, ela exibe uma proliferação mononuclear com nucléolos proeminentes, como vocês podem ver. E o que isso representa? Essa alteração, infelizmente, é compatível com linfoma. Ou seja, o animal tem um câncer e a gente descobriu através de uma citologia
do fígado. E agora a gente fala do outro exame que eu separei para vocês, que é a histopatologia do fígado. E essa foto que está aparecendo para vocês é o resultado de uma biópsia do fígado, ou seja, tirou um pedaço desse órgão, mandou para o laboratório, o veterinário lá no laboratório fez essa imagem que eu estou mostrando para vocês. E a histopatologia desse órgão é super importante porque ela é necessária para diferenciar neoplasia, ou seja, câncer, se esse câncer é benigno ou maligno. Identifica também alterações vasculares nos vasos sanguíneos, como a hipoplasia da veia porta, que é uma veia que o fígado tem. Então, essa veia pode estar diminuída. Identifica também cirrose, que é a fibrose do fígado, processos inflamatórios, muitas vezes causados por medicamentos ou até agentes, ou até lesão no fígado causada por um mineral chamado cobre, a famosa hepatopatia por acúmulo de cobre, ou até identificação de outros metais pesados ou substâncias. Mas antes de fazer biópsia, e eu indico isso até antes de fazer citologia, é super importante fazer teste de coagulação, porque como eu falei, o fígado é um órgão que sangra muito, inclusive esse exame é um risco do procedimento. E depois desse teste de coagulação, se der tudo ok, sempre é essencial obter múltiplas amostras dos lobos hepáticos, são as partes do fígado. Ou seja, não tirar só de um lugar, a gente tirar de vários pontos. E a gente pode fazer isso de algumas formas. A primeira delas é usar um equipamento chamado Trucut, que a gente faz guiado por ultrassom, ou seja, não precisa abrir o animal. O segundo método, a gente abre o animal de maneira mais agressiva para obter fragmentos desse órgão. E o terceiro método é a laparoscopia, que diferente da laparotomia, que a gente abre o animal, identifica o fígado e tira algumas partes do fígado, é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo que permite examinar a cavidade abdominal. Nesse caso, a gente vai para o fígado, examina e tira fragmento. E é extremamente importante também que o veterinário que vai analisar a amostra, o patologista, ele siga as diretrizes do ASAV. O ASAV é uma sigla em inglês de Associação Mundial dos Veterinários de Pequenos Animais. O patologista tem que seguir essa diretriz para fazer o laudo do exame histopatológico que a gente coletou do fígado. E voltando à foto da biópsia do fígado, que está aparecendo para vocês agora, essa foto, como eu falei, uma histopatologia de fígado hepático corado com hematoxilina e eosina. E quando a gente olha essa foto, ela exibe a presença de agregados densos de células redondas monomórficas que se expandem para tratos portais e áreas centrolobulares. E essas células estão circulando nos sinusoides invadindo os cordões hepáticos. Ou seja, tudo isso que eu falei que foi complicado é também compatível com linfoma, assim como na foto anterior que eu mostrei da citologia. Muitas vezes, diagnosticar e até tratar problemas de fígado, quando a gente suspeita que o aumento das enzimas do fígado são realmente alterações do fígado, é complicado. Por isso que a gente precisa pedir uma série de exames, que um exame complementa o outro. Todos os exames que eu falei com vocês nesse vídeo são super importantes, além do bioquímico e interpretação das enzimas do fígado, que eu falei uma a uma naquela super série de 2 vídeos que eu fiz para vocês. Já que quando a gente detecta animal do fígado aumentado, uma série de diagnóstico diferencial que a gente lista, e tudo isso eu falei para você na parte 1 e na parte 2 do vídeo específico sobre enzimas do fígado. Não deixe de ver esse vídeo. E se você chegou até aqui, fica o meu convite para virar pet amigo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever, acione o sininho para o YouTube sempre te notificar dos próximos vídeos. Deixe seu super like, que é muito importante pra gente. E aqui embaixo, como eu falei, eu vou deixar o link de um curso que a gente fez que é para estudante de medicina veterinária e também veterinário, na qual a gente aborda solução caseira que nós temos em casa para ajudar no tratamento dos animais. Tratamento estes caseiros, compra ingredientes no supermercado e também em loja de produtos naturais. Tem soluções caseiras contra vômito, dermatite, problemas de comportamento e várias outras alterações. Tem até de problemas do fígado. Link vai estar aqui na descrição do vídeo. E não deixe de ver, como eu falei, os vídeos que eu abordo de modo específico as enzimas do fígado, porque esses 2 vídeos são extremamente importantes e lá eu passo no detalhe sobre cada enzima do fígado e o que ela representa, já que muitos animais que a gente atende, vários deles
apresentam enzimas do fígado aumentadas. Por isso que esse vídeo é extremamente importante e você tem que ver.